muito bom dia para você que a partir de agora acompanha a edição do ISN News desta quinta-feira, 9 de julho de 2026, feriado em todo o estado de São Paulo. Nessa edição, o governo Lula paga valor recorde de 34 bilhões de reais em emendas parlamentares, lembrando que o ano é eleitoral. O governo prevê impacto de 8,1 bilhões de reais em 3 anos, com o novo teto para os microempreendedores individuais, de 81 mil passa para 140 mil em 2028. E o Senado aprova projeto de transferência automática, por PIX até, de pensão alimentícia. O ministro da Defesa, José Múcio, discute PCC e CV com o subsecretário de Guerra dos Estados Unidos, Elbert Colby. Tudo isso e muito mais na edição desta quinta-feira, com comentários, análise das notícias pelo advogado Rodrigo Julião. Bom dia, Rodrigo. Muito bom dia, Paulo, colegas da mesa, queridos ouvintes e telespectadores. Sempre um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. E comentários também do Adalto Correia de Souza Júnior, economista, professor universitário. Bom dia, Adalto. Bom dia, Paulo. Bom dia, Julião. Bom dia, ouvintes e espectadores. Julião, o governo Lula paga um valor recorde de 34 bilhões em emendas, que são super importantes para deputados e senadores no ano que eles disputam a reeleição, né? E que o Lula também disputa a reeleição. Sem dúvida, Paulo. Já era previsto, né, um ano com bastante medidas voltadas à campanha pré-eleitoral, e aqui envolve não apenas o Poder Executivo, mas também o Poder Legislativo. A gente não está aqui dizendo que as emendas não têm importância e relevância para a população. Muito pelo contrário. A questão é como essas emendas estão sendo utilizadas e serão utilizadas. Então a gente precisa de transparência na indicação das emendas, precisa de transparência aonde vai esse dinheiro, porque o que não pode é ocorrer o quê? Emendas parlamentares via moeda de troca para voto, né? Olha, pego o dinheiro para determinada situação, invisto em determinado setor e trago como é que eu posso falar? Um escopo eleitoral muito mais forte para a gente tentar disputar o pleito. Então isso não é permitido, isso não é ético, e isso é uma questão que tem que ser levada muito a sério. Então, se as emendas têm uma importância relevante para a população, agora no ano eleitoral não vou nem entrar com relação ao valor, o recorde das emendas. A gente precisa tomar cuidado na transparência da utilização desses recursos, porque esses recursos têm que ser sempre em prol da sociedade e não em prol de interesses políticos. Adalto. Eu sou contra a emenda parlamentar. Já falei isso várias vezes, assim, óbvio. Mas isso gera um dilema, né? Qual é o dilema? Nós sempre votamos em deputados da nossa região, existe sempre uma campanha natural que você queira um deputado da sua região, e nós queremos que os deputados da nossa região tragam recursos. Isso é natural para todos. Porém, vamos lembrar qual que é o papel do legislativo. O legislativo legisla. O legislativo não executa. A execução deve fazer parte do plano executivo. E hoje nós vemos um Brasil que a Constituição de 88 engessou grande parte do orçamento, é tudo verba carimbada, o executivo tem uma margem muito pequena para efetivamente dizer para onde vai o país, não é? Então, porque a Constituição diz quanto vai para a educação, quanto vai para a saúde, quanto vai para a segurança e um conjunto de outras verbas que são carimbadas. Sobra muito pouco para o executivo executar. E aí, uma fatia cada vez maior desse muito pouco vão para os deputados para fazerem direcionamentos. Isso é injusto no sentido de que tem regiões do país, a maior parte delas, que não tem nenhum. Não é? Santos tem alguns deputados. A região tem alguns deputados. Mas tem região do país afora, a maior parte não tem nenhum. Então, eu acho que isso gera um desequilíbrio. E também vira uma moeda de troca de voto, porque fica assimétrico a relação. Um candidato a deputado versus um deputado empossado que tem uma verba milionária e que não para de crescer. Pior ainda quando ela é muito maior em ano eleitoral.
Então, Adalto, foi criado um sistema no Brasil que faz uma concorrência em relação aos cargos de deputado e senador muito desleal, principalmente deputado. Porque ele tem a emenda, então ele destina a emenda para uma determinada cidade e amarra um prefeito na campanha dele, um prefeito no poder, no meio do mandato, amarra um vereador na campanha dele, o vereador no meio do mandato. Isso de um lado. Do outro lado, tem o fundo eleitoral. Os partidos recebem proporcionalmente ao número de deputados. Quanto mais deputado, mais dinheiro do fundo eleitoral recebe. E esses que já estão exercendo o mandato, eles têm um poder de pressão sobre o fundo eleitoral, sobre quem gere o partido, né, o presidente do partido, enorme. Então, eles têm muito mais dinheiro e muito mais condições de cooptar alianças eleitorais preciosas. Então, fica uma concorrência, como você disse, entre um deputado no exercício do mandato e um potencial deputado candidato completamente desleal, completamente desbalanceada, né? Então, o parlamento, né, já vem de falar, né, de falar, de ter o poder da voz, de dialogar, de julgar, de fiscalizar. Esse é o papel do executivo. E isso não tornaria, se as emendas não existissem, não tornaria os deputados menos importantes, mas tornaria um sistema muito mais igualitário, né? De renovação, inclusive. Eu acho uma pena tudo isso. E a dualidade é que, de novo, nós queremos que os nossos deputados tragam dinheiro. Então, para mim, eu não vou dizer que isso não é corrupto, no sentido de que ele é legal. Isso é legal e a sociedade deseja. Ao mesmo tempo, não concorda com esse movimento, mas ao mesmo tempo nós pedimos para o nosso deputado mais dinheiro para a região. Então, é uma pena que é uma esquizofrenia nacional que, infelizmente, leva para o legislativo o poder de executar. É um paradoxo, não é? Paradoxo. Sem dúvida, Rodrigo. Paulo. Até assim, tem que chamar atenção, que o Adalto falou aqui com bastante propriedade, qual é o papel do poder legislativo no Brasil, né? A Constituição é muito clara. Olha, o papel do poder legislativo é legislar, né, e fiscalizar as contas do poder executivo. A partir do momento que você tem isso previsto na Constituição Federal e cria-se mecanismos para que você inverta o papel, ou seja, o poder legislativo está executando e destinando verbas, né? A gente tem aqui a questão de quem vai fiscalizar essa verba. Daí vem a questão da transparência na utilização dessas emendas que eu falei agora há pouco. Então a gente tem entre os poderes hoje uma mistura muito grande que acaba trazendo certos temores à sociedade, como agressão à Constituição Federal, como, por exemplo, a gente vê por muitas vezes o Poder Judiciário, no modo ativista, exercendo o papel do Poder Legislativo, legislando situações que não competiam ao Poder Judiciário. Daí você vê o Poder Legislativo exercendo o papel do Executivo. E por muitas vezes você vê o Executivo enfraquecido, tendo que ceder a pressões de ambos os poderes para conseguir governar, senão sai fora, toma impeachment. Então, assim, é um sistema democrático hoje que a gente precisa repensar em algumas situações, né? Não apenas no modo geral da Constituição Federal, mas principalmente em cada um dos poderes, para tentar, sim, conseguir um desenvolvimento em prol de toda a sociedade. Precisa pensar realmente, repensar esse modelo em função desse desequilíbrio com cada poder invadindo a esfera de atuação do outro e deficiente na própria esfera de atuação. Agora, Adalto, o governo prevê um impacto fiscal de um pouco mais de 8 bilhões de reais em 3 anos, com um novo teto, que teria que ser adotado mesmo para o microempreendedor individual, para ele se enquadrar como micro, ele pode ter uma receita de até 81 mil reais nesse ano. No ano que vem vai para 120, em 2028 vai para 140 mil. Eu acho extremamente justo, legítimo. E outra, nós estamos falando do pequeno. Nós precisamos cada vez mais de políticas que protejam e que beneficiem o pequeno, a pequena empresa, o pequeno empreendedor, o MEI. Isso é extremamente legítimo. Então, eu não vejo isso como um impacto, eu vejo como uma... aliás, podemos até fazer uma comparação com a correção da tabela do imposto de renda, que às vezes fica por anos e anos e anos sem correção. Isso faz com que as pessoas de baixa renda, a inflação vá fazendo com que ela
de isento vire um contribuinte, um devedor na tabela do imposto de renda. Por quê? Por falta da correção. É a mesma coisa com relação ao pequeno. Precisa corrigir. Eu não sei se isso é um aumento ou mais do que ou não passa de uma atualização. Não é? Eu preferia, inclusive, que nem fosse uma atualização, que fosse mais agressivo, para que permitisse que mais empresas, mais pessoas pudessem entrar para a regularidade através do seu empreendimento. Porque se a gente fizer uma conta, 81 mil reais por ano é pouco mais, entre 6 e 7 mil reais por mês, né, a renda, né, do microempreendedor. Se for para 120, fica até 10 mil reais por mês, e 140 fica entre 11 e 12 mil reais por mês, né, Rodrigo? Sem dúvida. É importante demais, Paulo, a gente... Ele se ficar enquadrado como micro, né, empreendedor. É importante demais, como o Adalto falou, destacar a proteção que a legislação e o governo tem que dar aos microempreendedores, que eles fomentam a economia do país. Agora, quando a gente fala de teto, Paulo, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de entender com relação a alguns fatores. Vou dar um exemplo aqui. A gente está com um teto hoje entre 6 e 7 mil reais, né? Entre 6.700 e pouco o teto mensal. Tem empresas que podem estar enquadradas e faturar 10, 11 mil reais e fechar no vermelho. Porque teve que investir, porque teve um problema trabalhista e está tendo uma penhora na sua conta de um funcionário que ficou lá determinado período pleiteando alguma coisa e veio. E assim, tá dentro do teto, tá fora do teto, qual que seria o sistema? Então assim, a gente tem que pensar não em proteções. É claro que é importante essa questão tributária, sim, mas eu acho que o microempreendedor, a pessoa que está começando agora, ela merece uma proteção maior em outros setores também, não apenas na questão tributária. Agora, nessa atualização, o Adalto tem razão de comparar com a isenção do imposto de renda, né? Só para que ele fique enquadrado, tenha os benefícios, estender um pouquinho mais a faixa de renda para a pessoa ser enquadrada, ter os benefícios do microempreendedor individual. Um deles é o previdenciário, né, Adalto? E olha, eu queria resgatar aqui, o Rodrigo falou uma coisa muito interessante, que renda não significa renda líquida, né? Ele tem custo para operar. E às vezes ele está operando no prejuízo. Ou ele muito pequeno o valor. Muito pequeno o valor. E às vezes ele está operando no 0 a 0, porque ele recebeu 6 mil reais e custou 5.500. Não é? E ele tem a ilusão de que tem uma renda de 6 mil. Não tem, porque ele custa para operar. Uma pessoa que produz doce, brigadeiro para vender no semáforo, ela pode ser enquadrada como microempreendedor individual. Agora, a margem de lucro que ela tem é pequena. É pequena. Então, se ela conseguir arrecadar o que hoje é quase 7 mil reais, ela pode estar gastando 5 em material, em ônibus para ir até onde vai vender, né? Exatamente, é isso. É disso que se trata, né? Disso que se trata, não é da renda bruta, mas sim da renda líquida. Lembrando que qualquer processo de produção leva em conta custo, não é? E você está só falando da renda, né? Como se fosse uma renda alta, nem é. Agora, você é advogado, Rodrigo, é verdade o que se diz que a única coisa que é certeza que dá cadeia no Brasil é quando atrasa pagamento de pensão? Olha, isso aí o pessoal comenta muito, né? Quer ser preso no Brasil, atrasa a pensão. E assim, é uma das consequências previstas mesmo na legislação e que o Poder Judiciário, de forma muito efetiva, acaba decretando sim a prisão civil por dívida, né? Que é o único caso de prisão civil por dívida previsto no Brasil. Tinha-se antigamente a discussão do depositário infiel, né? Mas tivemos aí posicionamento já pacificado há vários anos, que a hipótese de prisão civil por dívida apenas nos casos de pensão alimentícia. A gente tem que destacar aqui, Paulo, a importância do pagamento da pensão, né? Porque por muitas vezes o valor da pensão já é aquém das necessidades alimentares, porque a pessoa não tem possibilidade de pagar e aquele pouco fixado ele acaba não pagando, e não pagando corre o risco de ter constrição em seus bens ou a prisão civil. Eu tenho 2 casos assim que eu lembro. Um colega meu, engenheiro, era casado com uma amiga da minha irmã e ele atrasou a pensão. Ele trabalhava na Paraíba, em João Pessoa. Aí um advogado de Santos, que tinha a corrida dele, ganhou o processo e determinou a prisão dele no final de uma tarde de sexta-feira. Ou seja, ele ficou preso no fim de semana, né?
É um advogado conhecido de Santos. Nunca mais ele atrasou a pensão. E tem alguns casos, você pega às vezes véspera de recesso forense, tem por esse exemplo. tipo de truque aí do advogado? Não é truque, às vezes o mandado está na rua, o oficial tem 30 dias para cumprir o mandado, ele acaba cumprindo num dia só. Aí foi estratégia mesmo. Mas aí a estratégia às vezes funciona, né, Paulo? Mas assim, atrasar a pensão é algo que, assim, mais cedo ou mais tarde terá problemas sérios. E o que acontece muitas vezes, você vê que a pessoa não quer pagar pensão, infelizmente, não é para não pagar pensão para o filho, né? Não paga por causa da ex, que tem uma briga com a ex-mulher e fala, não vou dar dinheiro. E assim, tá prejudicando a criança, né? Daí quando vem a prisão, acaba pagando tudo de uma vez, justamente porque quando vem o mandado, você paga em 3 dias ou você vai preso, não tem conversa, né? E se não pagar, vai preso mesmo, Paulo. E outro, Adalto, eu tinha um colega aí, jornalista, que tinha 3 ex-mulheres, né? 3 casamentos, 3 separações. E um dia eu escrevi uma crônica dizendo que eu conhecia, eu não citei o nome, que eu conhecia uma pessoa que tinha 3 ex-mulheres, né, de casamentos com separação, e que ele pagava 35% de pensão para cada uma. Então, que ele trabalhava o mês todo e ficava devendo 5% do salário. Ele ficou bravo comigo. Apesar de eu não ter citado o nome dele, acho que todo mundo entendeu quem era. Mas não tem esse caso, porque vai diminuindo, né? Se é 30%, normalmente para a primeira é 35%, né? Depois é a capacidade de pagamento também. Aí pode ser até 35% do saldo, que já dá menos, né? Agora, a gente está conversando disso, Rodrigo, porque um projeto de lei aprovado pelo Senado e que vai para a sanção presidencial, para quem for assalariado, evita esse risco de prisão, porque vai ser débito automático e depósito por Pix no beneficiário da pensão alimentícia. Débito automático. Paulo, é um projeto de lei que uma transferência automática. Vai para a sanção presidencial, né? Hoje a gente já tem vários modos que o Poder Judiciário tenta dar efetividade ao pagamento da pensão, porque a pensão por muitas vezes é fixada e não chega no alimentado, né? Então o que acontece? A gente tem, por exemplo, a possibilidade de penhora, tem a possibilidade de constrição de vários bens, tem a possibilidade de prisão civil por dívida e vem um projeto de lei para tentar dar mais efetividade ao recebimento dessa verba alimentar. É muito comum hoje, por exemplo, se a pessoa no processo judicial indica, olha, ele tem um emprego fixo, daí o juiz já oficia a entidade empregadora e desconta do contra-cheque, já paga direto para o alimentado, justamente. Então, assim, esse projeto de lei, a Justiça já vem fazendo por vários anos e dá mais efetividade ao não atraso, porque é mais fácil a pessoa atrasar o pagamento da pensão do que o empregador atrasar o pagamento do salário. E quando paga o salário, automaticamente já retira e paga aquele alimentado que tem as necessidades básicas aí para serem supridas com o pagamento da pensão. E vai ter mais gente revoltada aí, Adalto, com esse débito automático aí, essa transferência automática, já recebe sem a pensão. O mercado está evoluindo, né? E ainda mais no sistema financeiro, nunca foi tão fácil, né? Agora operar essas questões. É isso, tem que pagar, né? Acho que isso não é discutível. Mas isso aí não atinge aquele trabalhador, e mais da metade dos trabalhadores brasileiros atualmente não tem carteira assinada, né, Adalto? Assim como alguém que tem PJ, não é? Porque a renda dele é lucro. É o lucro da PJ. Então, como é que você faz isso? O microempreendedor individual, o microempreendedor, né? É um PJ. Né? Então, pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica. A pessoa cria um CNPJ, como se ela fosse uma empresa, um encanador. Exatamente. É um trabalhador autônomo. Faz um CNPJ e vira uma pessoa jurídica, né? Não pega toda. Mas... Pode ser nesse ponto que é importante o limite que a gente discutiu daqui para o enquadramento de microempreendedor individual, né? Também. É isso aí. Agora, Paulo, é importante destacar também que quando a pessoa se esconde atrás de uma pessoa jurídica para não cumprir suas dívidas ou suas obrigações, principalmente alimentares, é muito comum que o Poder Judiciário vá lá e interfira. De que forma? Tem um instituto que é chamado a desconsideração da personalidade jurídica. E ela pode ocorrer das duas formas, tanto da direta quanto da inversa. Vou dar aqui 2 exemplos. Olha, imagina só, eu devo pensão
devo pensão, daí eu não pago na pessoa física e meu dinheiro está todo numa pessoa jurídica que eu criei, né? O credor pode falar, olha, o Julião está se escondendo nessa empresa, né? E essa empresa tem que pagar a obrigação dele, porque ele está se ocultando dos seus pagamentos nessa empresa. E o inverso também. Às vezes, se a empresa acaba não cumprindo suas obrigações e o sócio tem situação econômica favorável ao cumprimento, o judiciário pode sim intervir. Para quê? Para a gente satisfazer o cumprimento das obrigações. O importante, quando a gente fala em débitos, principalmente débitos alimentares, é a gente posicionar a obrigação do adimplemento. E esse projeto de lei que você mencionou agora é um projeto que vai para a sanção ao veto presidencial, mas é muito importante para fomentar o pagamento do cumprimento da obrigação. Agora, veja, a porcentagem de trabalhadores informais, que é quase metade no Brasil, é 37,5%, ou seja, quase 40 milhões de brasileiros estão na informalidade, não tem a carteira assinada. Para esses, essa transferência automática por enquanto ainda não atinge, vai ter que buscar um outro mecanismo para transferência automática de pensão, né? Eu acho que são camadas, né? Assim como a gente olha a declaração de imposto de renda, como ela foi e como ela é hoje, né? E vai avançar cada vez mais. Hoje, você não precisa nem fazer tua declaração, né? Você clica lá no botão, ela está pronta, não é? Muito mais precisa, inclusive, né? Porque ela pegou todas as informações que você nem sabia. Fala, nossa, tem nem aqui, lembrava disso. Tem esse banco aqui que tem lá uma rentabilidade de R$3. Você nem lembrava que aquilo existia. Que você não ia declarar. Então, mas são camadas. A cada intervalo de tempo vai evoluindo, né? Com o tempo chega também, porque vai ser por movimentação financeira. Enfim, é questão de tempo. Agora, Adalto, as bets, né? As apostas esportivas, principalmente apostas esportivas, estão regulamentadas no Brasil. A propaganda, a publicidade ainda não está regulamentada, que é um problema gravíssimo, né? Que o país precisa enfrentar. Mas o mercado de previsões, o mercado preditivo, não está regulamentado e aí é uma selva, né? Você aposta qualquer quantidade de dinheiro, de qualquer maneira, para saber se o Brasil vai ser campeão da Copa, se o Rodrigo Julião vai estar de roupa branca aqui no programa da semana que vem. Branco engorda, né? Em qualquer... listado horizontal também, né? Por isso que eu vim de preto. Será que pode apostar se o Felipe Faustino vai vir de roupa preta, mas aí a odds é 1,00. Você aposta R$1 e ganha R$1 só, porque é certeza que ele vai vir de preto, né? Adalto, esse mercado está sem regulamentação, né? E aposta qualquer tipo de coisa, né? Então, eu só não entendi essa questão do mercado publicitário para apostas não estar regulado, porque o que a gente mais viu agora na Copa, inclusive, não é? Eu acho isso muito triste. Inclusive, por acaso, né? Eu estava conversando com a minha esposa assistindo um jogo. Eu falei assim, olha, isso aqui em breve, ou deveria ter uma regulamentação tal qual o cigarro, não é? Porque virou vício. Olha o estrago que está fazendo na economia das famílias, não é? Está destruindo efetivamente famílias. E cada hora uma nova, né? Uma nova. Então, eu acho isso muito ruim. Isso não combina, inclusive, com a própria legislação. Aí o Rodrigo pode falar melhor, onde o jogo é uma prerrogativa do Estado. Não é? Eu não sei se isso é verdade, se essa lei existe, se não existe. Para mim ela é uma lenda, né? Porque literalmente está destruindo famílias. Outro dia eu peguei um indicador, que eu não vou lembrar, mas eu vou tentar resgatar e trago numa próxima edição, na semana que vem, falando de quantos bilhões em apostas, quantos bilhões em remédio. Estava fazendo uma comparação, né? Aí você olha, os indicadores, eles são crescentes e desastrosos, né? Então, muito, muito ruim, Paulo. Paulo, essa questão que envolve apostas ilegais no Brasil não é de hoje, né? O brasileiro sempre gostou muito de apostar. A gente tem aí N casos envolvendo, por exemplo, o jogo do bicho, né? Que foi durante muitos anos, tomou conta do país. Hoje diminuiu um pouco. Diminuiu um pouco, mas existe ainda.
E quando você fala esse mercado de regulamentação, não é incomum, né? A gente já teve aí, por exemplo, com as criptomoedas, com as bets, com a própria internet, né? Com o marco regulatório, que primeiro aparece a novidade e depois vem o Estado e fala, olha, a gente precisa regulamentar aqui. Mas um assunto que eu acho que envolve todos esses temas é a questão da legalidade ou não do jogo no Brasil, né? Que esse assunto já estava em pauta, tiraram um pouco da pauta do Congresso Nacional. E a gente precisa, sim, repensar a estrutura, porque você tem vários modos de aposta legalizadas, né? Você tem aí o Estado com a Mega Sena, com a Loto, com a Quina, e você tem um número infinito de apostas ilegalizadas. Eu, por exemplo, participei de uns 3, 4 bolões na Copa. Quem não participou de bolão na Copa, tá lá e então isso gera renda. Pra mim não interferiu em nada, a gente fazia bolão de 5, 10 reais. Entre agora amigos, né? Agora quem faz de 1.000, 2.000, 3.000... Né? Não é incomum, você vai na praia, às vezes você tá vendo um jogo de futebol ali, 2 duplas, lá valendo 5 mil reais no Rio de Janeiro, o pessoal vai lá e aposta pesado. E quem tá fora aposta também. Né? E isso acaba prejudicando por muitas vezes, né, famílias, quebrando famílias no Brasil, infelizmente. A gente precisa sim de uma regulamentação, mas eu acho que a gente poderia voltar à questão da discussão da legalidade ou não do jogo no país. O jogo é um vício tanto quanto das drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, e das drogas ilícitas, como a cocaína. É um vício o jogo. Nós comentamos muito aqui um dado de agosto do ano passado, do Banco Central, de que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família apostaram 3 bilhões de reais, ou seja, cada um, em média, cada um apostou R$600 por mês, né? Que é o valor aproximado do Bolsa Família no ano passado. 8 horas e... Aliás, errei a hora de novo. Segue. Nós vamos para o intervalo, é bem rapidinho. A Carpodonto é uma clínica odontológica que há mais de 20 anos transforma vidas através dos sorrisos. Com uma estrutura física linda, moderna e muito bem localizada em Francisco Bernardino, a Carpodonto devolve estética, mastigação, autoestima e segurança para pacientes de todas as idades, de Juiz de Fora, região ou que vem de longe, para viver essa transformação com toda a modernidade, acolhimento e atendimento humanizado que só na Carpodonto você encontra. Entre no universo mais divertido e monstruosamente engraçado da televisão. Você ouviu isso, Herman? Os Monstros. A série que traz risadas e caos aqui na ISTV. Junte-se à família Monstro para momentos de comédia e diversão que vão alegrar o seu dia. Dê risadas garantidas e situações hilariantes. Ele parece um pinguim alto, não parece? Os Monstros têm tudo. Essa série clássica continua a conquistar corações com seu humor atemporal. A esquenta está boa. Não perca essa oportunidade única de se divertir. Ria alto com Os Monstros. Uma comédia que nunca sai de moda e que vai animar seus dias. Eu vou brindar a isso! Prepare-se para uma dose de diversão monstruosamente boa. Só na ISTV.
Voltando com o ISN News desta quinta-feira, que você acompanha com comentários, análises das notícias pelo economista, professor Adalto Correia de Souza Júnior, agora também empresário da educação, e pelo advogado Rodrigo Julião. Adalto, o ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, discutiu ontem com o subsecretário de Guerra dos Estados Unidos, Elbert Jacob, a questão do Comando Vermelho e do PCC, facções criminosas, serem consideradas terroristas. Já tinha tido uma manifestação do chanceler Mauro Vieira, depois rechaçada pelo governo dos Estados Unidos, da possibilidade de uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil a partir dessa classificação. Os Estados Unidos, o governo diz que isso é um absurdo. Mas, aparentemente, não adianta discutir isso com os Estados Unidos. A legislação brasileira é uma e a legislação lá é outra, né, Adalto? Então, eu acho que nós precisamos garantir que não haja interferência na soberania do país. De resto, já coloquei aqui, inclusive, né, Paulo? Eu acho que se isso for um reforço como inteligência para buscar, né, principalmente nós costumamos falar aqui o follow the money, né? E buscar essas movimentações e ter a inteligência internacional a favor, isso para mim é um grande avanço. Até porque sozinho você não vai conseguir. Olha só como o crime organizado ele capilarizou. Hoje ele está presente em negócios regulares no Brasil. Há bem pouco tempo atrás tivemos notícias de uma empresa de Santos, né, que o proprietário tinha sido preso por envolvimento com lavagem de dinheiro dentro do negócio. Isso significa dizer que o bandido não é mais aquele que está no morro, né, emblematicamente falando. Que o bandido não está lá. Não estou dizendo que quem está no morro é bandido. Mas ele está, inclusive, de gravata dentro de negócios lícitos. Então, não dá mais para você simplesmente colocar a polícia na rua e achar que vai prender. Nós estamos falando agora que precisa de inteligência. E ter esse reforço internacional, para mim, é positivo. Ver que o Brasil, as autoridades brasileiras estão dialogando com autoridades americanas sobre o assunto é mais um avanço. É aceitar que, primeiro, os Estados Unidos fez porque ele tem prerrogativa de fazer, nós só precisamos garantir que não tem uma invasão, coisa desse tipo. Mas, de resto, que a inteligência venha nos ajudar a colocar atrás das grades todo esse povo que tem movimentação financeira muito superior àquilo que o seu negócio gera, a sua renda permite, eu acho que isso é positivo. Rodrigo. Paulo, é um tema bastante polêmico, está sendo criada uma narrativa muito grande no país com relação à agressão à soberania nacional. Eu, particularmente, eu não acho que a gente tem esse risco, até porque se os Estados Unidos quiser invadir o Brasil, não precisa do PCC ou do Comando Vermelho para falar que vai invadir para livrar a população desse problema. Eu acho que tem N possibilidades que eles podem criar para chegar a esse objetivo, que não é o caso. Eu não acho que os Estados Unidos tenham essa pretensão, pelo menos nesse momento, e nem num futuro próximo. Agora, porém, quando a gente fala em tráfico internacional de drogas, o próprio nome diz internacional, é um problema internacional. Nós precisamos sim de cooperação internacional. E a cooperação internacional para um problema que é do mundo inteiro hoje, né, é importante, penso eu, que a polícia americana tenha uma ajuda aqui para o país, porque eu acho que nós temos muito que crescer com relação à militarização dos Estados Unidos, né? É a maior potência mundial hoje, quando você fala em poderio bélico, e a gente sabe das políticas que são implantadas lá são muito mais eficazes do que efetivamente aquelas que nós implantamos aqui até então. E a gente tem sim um problema social muito grave, que é um problema não apenas do país, é um problema internacional. Então penso eu que essa cooperação é saudável, sim, nesse momento. Estamos precisando de ajuda e essa cooperação eu acho que vem para beneficiar o país e não em nenhum momento para agredir a soberania nacional. Os Estados Unidos vai invadir. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso é uma narrativa política porque é um ano eleitoral. Isso pega muito em eleição, né? A gente vê nas pesquisas aí, quando esse tema veio para debate, o que o governo ganhou e o que a oposição perdeu com relação a esse tema. E eu acho que a gente está fugindo do cenário nacional porque essa cooperação já existe. Você pega a Interpol hoje, não coopera nas fronteiras para prender pessoas aonde entram na lista da Interpol.
Essa cooperação internacional já existe hoje. Agora tem que aperfeiçoar para tentar chegar no problema do tráfico internacional de drogas. Então, a maior apreensão de cocaína líquida, de cocaína no Brasil, foi feita faz 3 semanas na divisa lá com o Peru, né, com a Colômbia, por uma cooperação das autoridades de segurança dos Estados Unidos com o Exército e com a Polícia Federal Brasileira. Foram mais de 20 toneladas de cocaína líquida colocadas em uma carga de madeira. Tinha tido uma apreensão semelhante no Chile e foi feita no Brasil também. É na divisa com a Bolívia, não é na divisa com o Peru. É essa cooperação. O Adalto tem razão. O crime organizado, ele tem rede de padarias em São Paulo, algumas empresas de transporte coletivo de São Paulo, elas foram, a Transwolf, né, por exemplo, elas foram interditadas por serem administradas pelo crime organizado. Tem a Operação Carbono Oculto, que revelou uma rede de postos de combustíveis no estado de São Paulo, também em outros 9 estados brasileiros. Nessa semana, a Operação Unha e Carne pegou o ex-prefeito de Belford Roxo, no estado do Rio, também por rede de combustíveis, lojas de brinquedos, né? O crime organizado, a melhor maneira de combater é rastreando dinheiro, aquela frase em inglês, follow the money. E a gente tem um precedente no Brasil, que é a corrupção no futebol, que foi combatida por ação dos Estados Unidos. O empresário J. Ávila e o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, foram presos nos Estados Unidos. Porque no Brasil, quando eles aceitavam propina, da Nike, por exemplo, para contrato de uniforme, eles não cometiam crime. É um presente, porque é uma empresa privada, a CBF não é empresa pública. Então, ele como administrador, se ele recebeu um dinheiro, ele não está cometendo crime. Se todo mundo souber que ele recebeu dinheiro, ele é enxotado de lá. Então, onde que ele comete o crime? Quando ele vai lavar o dinheiro nos Estados Unidos e lá ele foi preso. Então, é importante que isso seja realizado, né? É importante essa cooperação. Sim, não dá mais para abrir mão dela. Então, que como já existe, falou o Julião, né? Esse papo de que fere a soberania, o mundo hoje ele é mais complexo do que foi um dia, né? Então, a cooperação é fundamental. Agora, Adalto, tem uma notícia que de certa maneira é surpreendente, porque a gente ouve muita reclamação quanto ao funcionamento da economia no Brasil no governo Lula, porque o déficit fiscal é um absurdo, os juros são muito altos, o país está endividado, então a gestão econômica é complicada. Agora, o Brasil quebrou um recorde dos últimos 7 anos de produção de veículos no primeiro semestre. 1.370.000 veículos produzidos e a previsão é de que quebre, é o melhor resultado desde 2019, primeiro semestre, a previsão de que quebre o recorde de vendas histórico de veículos nesse ano no Brasil, veículos 0 quilômetro. Que bom. A indústria automobilística, Paulo, ela é muito emblemática porque a cadeia produtiva dela é gigantesca. Chega inclusive no agronegócio, né? Quando você está falando de pneus, você está falando de borracha, você está falando de... equipamentos de informática, né? Exatamente. Então autopeças, isso né? É muito importante. A outra análise que eu queria fazer de como a concorrência é importante, né? Porque nunca teve tanta montadora de tantas marcas. Hoje é impossível alguém falar quais são as marcas de carro que rodam pelas nossas ruas. É impossível. Né? Quando eu era jovem era possível, porque tinha 4 marcas, né? 4 fábricas. Cada fábrica tinha 3 ou 4 modelos, 5 no máximo. Então a gente falava todos. Hoje isso é impossível. Agora, é um dado interessante, né? Eu acho que principalmente com a chegada da China. Porque a China está trazendo um componente de competitividade muito interessante, que é de pressão sobre preços para baixo, por conta da estrutura de custos. Né? E isso está fazendo uma movimentação muito forte
nos preços. Eu acho que eu acredito, tá? Eu não vou cravar aqui porque eu não me debrucei muito sobre o assunto, mas eu acredito que essa competitividade e essa pressão sobre preços para baixo de modelos muito modernos a um custo mais baixo está fazendo com que o mercado se anime mais. Eu lembro, você citou, quando o número de montadoras era muito restrito no Brasil, era Ford, GM, Fiat. Willys, não, a Fiat veio depois, Volkswagen e DKV, não era? O Paulo puxou muito mais, aí Paulo, eu já não lembro. Eram 5. E eu lembro depois da instalação da Fiat em Betim, né, em Minas Gerais, Betim. Foi a 6ª e passou à frente da Volkswagen. Hoje são dezenas de montadoras. Dezenas. Né? Esqueceu da Gurgel, hein? Então eu lembrei do Gurgel brasileiro que não emplacou, né? Não emplacou. Uma indústria brasileira que usava fibra de vidro, né? Fibra de vidro, a janelinha era de correr, a janela do motorista. Recorde, Julião, de produção de veículos desde 2019 no primeiro semestre. Um número importantíssimo, né, para a economia do país. Lembrando aqui, como o Adalto já falou, a cadeia produtiva da indústria automobilística é muito importante para a economia nacional, em vários setores. Falou que chega no agro, chega no emprego do dia a dia para várias pessoas no Brasil. Agora, o que a gente precisa destacar aqui, Paulo, são duas questões importantes. Primeiro, a participação da China nisso, né? As montadoras chinesas vieram com muita agressividade no preço dos veículos. Você vê veículos muito desenvolvidos hoje, com condições muito baratas. E como é que o mercado vai aceitar isso nacional, eu estou dizendo? Por quê? Você pega hoje carros importados da China com uma tecnologia muito superior, por muitas vezes a nossa, com um pagamento de 30 vezes sem juros. Você vai lá dar uma entrada e paga em 30 sem juros. Eu conheço várias pessoas que estão indo. Por quê? Porque querem fugir dos juros. E a gente está aqui no mercado nacional com juros altíssimos. Como é que o mercado vai aceitar isso? Teremos uma baixa no preço? Ótimo. Se tiver, que bom para a população. Mas assim, para ter baixa no preço, tem que ter redução tributária. Não tem jeito. E com os juros do jeito que estão, eu não sei como é que o mercado vai aceitar esses 1.300.000 veículos novos produzidos. Mas que o número é importantíssimo, 8,8%, né, quando eu dei uma olhada na matéria de aumento comparado ao índice do ano passado, e gera, sem dúvida, uma cadeia produtiva enorme para todo o país. Agora, você sente na economia essa movimentação toda que esse número traduz, Adalto? Eu acho que um segmento não vai carregar nas costas uma economia, não é? Mas ele traz um recado muito importante. Nós não estamos batendo recordes em produtos agropecuários, né? Estamos sim. Eu estou falando que nesse caso em específico nós estamos falando de um produto de alto valor agregado. A mão de obra em produtos de alto valor agregado tende a ter uma renda muito maior. Se isso não for um fato pontual, um soluço de elevação e depois voltar à normalidade, mas sim uma tendência, isso é muito importante. Não é? Se é uma tendência de aceleração, isso movimenta uma massa de renda muito grande ao longo do tempo, que vai desencadeando o crescimento de outros segmentos, né? De novo, a cadeia produtiva do automobilística é muito grande. Vamos lembrar também que é uma cadeia produtiva muito sofisticada e parte dessas peças, partes e componentes também vem de fora, que também pressiona as nossas importações. Ele não é tudo produzido aqui, não é? Mas gera uma importação muito grande. Isso significa dizer que uma explosão na produção automobilística também está gerando um aumento de emprego do outro lado do mundo e não necessariamente aqui. É importante a gente regular isso. Até um carro, se a gente pegar uma montadora, né? Não tem montadora nacional, elas estão nacionalizadas, elas estão aqui. As tradicionais, por exemplo, uma Fiat, mesmo um carro que é produzido aqui, uma parte considerável das peças vem de fora. Então, é um ânimo mais ou menos que ele tem que ser cauteloso, porque o mundo se beneficia disso. O mercado que realmente incrementa o emprego, e principalmente o emprego de baixa qualificação, é o mercado da construção civil. Esse muito prejudicado por conta do patamar de juros muito alto, porque nesse o financiamento é praticamente obrigatório, né? Esse é o grande câncer do Brasil. Por isso que eu ainda tenho a expectativa que os candidatos à presidência da República parem de falar um do outro e comecem a falar do Brasil do futuro. O Brasil do futuro tem duas pautas muito importantes: redução do gasto público para equilíbrio fiscal
que gera a redução da taxa de juros. Qual é a pauta do Tico e do Teco nesse contexto? Até agora eu não vi ninguém falar sobre isso. Mas Agora... essa expectativa é para essa eleição, Adão? É, para essa eleição. É isso aí. Se alguém perguntar assim, quem você vai votar? Eu falo, não sei, né? O debate ainda não consegui, ainda não começou. Ah, você não é apaixonado por ninguém? Não sou apaixonado por ninguém. Como assim? Politicamente? Você é louco? Agora não é? Vou votar em alguém? Como assim votar em alguém? Ninguém nem começou a falar qual é a pauta dele. Não é? Qual é a pauta de futuro? Cadê o Brasil na pauta dos candidatos? Eu lembro de uma eleição, 2006, em que o reitor da UNB, Cristóvão Buarque, ex-reitor, ex-senador, era candidato, né? 2006, né? Pelo PDT. E ele tinha uma proposta muito clara de investimento em educação que foi desconsiderada pelo eleitor. Ninguém ligou para a proposta do Cristóvão Buarque. Está todo mundo preocupado entre o Lula, tentando a reeleição, e o Geraldo Alckmin, que na época era o PSDB que polarizava, né? Só lembrar, Paulo, que nós tivemos uma agenda com... duas agendas, com 2 momentos muito importantes aqui em Santos, eu e o Paulo, numa conversa muito interessante com o Cristóvão Buarque. Realmente o projeto dele, até hoje eu tenho admiração por ele, por conta do projeto que ele explanou nessas 2 vezes que eu fui assistir por convite do Adalto. Agora, Julião, a gente está pensando em ouvir aqui, estamos convidando o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, por conta dos efeitos ainda não conhecidos das canetas emagrecedoras, Ozempic, Mounjaro, né? Agora, tem um efeito delas, que a gente vai analisar agora, que é muito positivo. 84% dos usuários da caneta passam a consumir, reduzem o consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados. E quase 60% aumentam o consumo de frutas e legumes e de proteínas. Paulo, essas canetas emagrecedoras, né, virou uma febre aí não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, no combate contra a obesidade. Traz muitos benefícios para toda a população, porque a obesidade traz consequências muito duras para o ser humano no decorrer da vida. E agora tem algumas consequências que ficam ainda nesse limbo, né, se é bom, se é ruim, tenho que tomar ou não tenho que tomar. É claro que penso eu que tudo tem que ser com recomendação médica e acompanhamento médico. Não basta o médico recomendar, ele tem que recomendar e acompanhar como é que está reagindo o seu organismo a partir do momento que você começa a colocar qualquer tipo de droga para dentro. Mas esse efeito aí que vai na prateleira do supermercado, eu já tinha ouvido falar. Nos Estados Unidos, onde o pessoal tem o costume muito grande de comer coisas industrializadas, né? Então já teve uma redução muito grande de uns anos para cá. As redes de supermercados estão cada vez mais se aperfeiçoando com alimentos, por exemplo, sem glúten, zero açúcar, zero, né? Por quê? Porque justamente está tendo uma conscientização maior do prejuízo que a obesidade traz para o ser humano. E com relação a essas canetas, assim, ela traz, num período muito curto, uma redução muito significativa de peso, né? Então agora o problema é quando você para depois voltar, né, ao peso, ou às vezes até maior do que você estava antes. Mas essa prateleira do mercado aí tem uma tendência muito grande de modificar com a utilização das canetas. O que quando volta para o peso é o efeito sanfona, não é? Alarga e volta, efeito sanfona, Adalto. Eu não conheço esse produto, só leio a respeito, mas de fato eu não sei a forma dele, né? A forma física. Eu nunca me interessei por isso. O que preocupa é efetivamente o resultado, né? O futuro. Tem coisas que quanto mais você se afasta, melhor você enxerga. Quer dizer, a linha de tempo é que vai nos mostrar o passado que foi essa febre. E é muito preocupante quando uma droga, porque é uma droga, não é? Vira uma febre. Uma droga virou uma febre, como já aconteceu nos Estados Unidos, já virou inclusive série de TV falando de... Esqueci o nome do produto, que virou Fentanil? É isso, que virou uma epidemia, né? Nacional, matando muita gente. Não sei se é isso, né? Agora, é muito importante que isso seja acompanhado por um médico, né? Porque senão daqui a um tempo pode ser que lá na frente isso seja uma receita azul, né? Aquele remédio de alta prescrição. Eu não sei. Agora, que é positivo o impacto nesse momento de uma alimentação mais saudável, só tem que ver se o que está se colocando para dentro é tão saudável
ou prejudique não tanto que a alimentação saudável compense. Eu encontrei um amigo meu que fazia tempo que eu não via. Eu falei, você tá mais magro? Ele falou, perdi 14 quilos. Foi com caneta? Foi com caneta. Aí ele falou, o problema é que você não tem energia para nada. Para nada. Aí ele pensou um pouco, ele falou assim, só para sexo. Só para sexo. Vai que a notícia corre, né? A gente vai parar para o intervalo, e a SN News para o intervalo, mas é bem rapidinho, fica com a gente. Eles são bem divertidos e um pouco atrapalhados. Não tem longe nem perto, dos amigos até o infinito. Pessoal, acompanhe o canal do Teleco e Teco no YouTube e também o nosso site para ficar por dentro dos nossos shows. Corre lá! E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Tchau! Grita, que pulsa. Na Unaerp Guarujá, esse sentimento vira movimento, ciência, arte, tecnologia, saúde e conexão. Processo seletivo Unaerp Guarujá. Entre com a nota do Enem ou redação agendada. Voltando com o ISN News desta quinta-feira, o Adalto Corrêa de Souza Júnior e o Rodrigo Julião comentam, analisam as notícias com você. E uma dessas notícias, Adalto, é de que cresceu o número de operadoras que captam investimentos com mais risco, cresceu de 75 para 135 o número dessas operadoras que operam com maior risco no mercado brasileiro de renda fixa. Ou seja, o brasileiro prefere correr o risco e ganhar um pouquinho mais, não é? Vê o exemplo do Master, não é? Do Will Bank e tantos outros exemplos aí. Aqui também é importante, Paulo, nós colocarmos o seguinte. O Brasil ele vem vivendo um período de pressão sobre carga tributária, muito forte sobre a produção, e uma taxa de juros que financia a produção entre as mais altas no mundo, se não a mais alta do mundo. Então, quando nós estamos falando de papéis com mais risco, nós não estamos falando que... Porque eu vou dar exemplo de algumas empresas aqui que eu peguei, tá? Raizen, Braskem, GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, Hapvida, CSN, Açaí. São empresas sólidas. Porém, a classificação de riscos dela, pelo nível de endividamento, pelo tamanho do endividamento, pelo tamanho da taxa de juros pela qual elas estão endividadas, para financiar a operação, é maior, portanto, os papéis mudam de classificação de risco. Então, é natural que isso aconteça. E a gente falou agora há pouco, né? É um câncer. A taxa de juros no Brasil é um câncer e é uma pena
que isso seja tão pouco discutido ou só seja pauta quando nós estamos falando de alteração de taxa Selic, como se a taxa Selic fosse a principal taxa, que o que a sociedade vive não é a taxa Selic. É um reflexo da taxa Selic que é N vezes maior. E as empresas vivem esse problema do nível de endividamento. É impossível que a classificação de riscos das empresas brasileiras caminhe no sentido inverso, menor, com uma taxa de juros cada vez maior ou tão alta quanto. Eu acho que é essa a questão. Então, eu não vejo nada como preocupante ou de que o mercado vai desmontar. O que nós precisamos ter cuidado, sim, é com papéis que ofereçam uma rentabilidade muito, muito elevada. Eu acho que o termômetro, neste momento, de taxa de juros elevadas, que é a taxa que financia a produção e, portanto, de mais risco, seja uma taxa de equilíbrio. A sociedade precisa, neste momento, ser cada vez mais conservadora, de garantir uma leve remuneração, uma justa remuneração do seu dinheiro, sem ganhos estratosféricos ou ganho acima da média, que aí ela está sendo colocada em risco. Agora, os papéis estão cada vez com mais risco, o que não significa que essas empresas vão deixar de existir. Agora, a gente está falando aqui de operadoras com maior risco. Não está falando do Master. O Master seria, se fosse o filme, o risco total, lá, aquele do Stallone, o risco duplo, aquele da mulher que o marido forja a morte, né? Que o Master pagava muito, um valor impossível de ser pago pela aplicação, né, Rodrigo? Era uma pirâmide ali legalizada, né? Porque o que o Banco Master fez com várias pessoas, essa questão quando envolve risco e mercado, Paulo, assim, primeiro assim, é muito difícil o brasileiro conseguir guardar, né? O endividamento é muito grande no país, a taxa de juros, como o Adalto falou, é muito alta. E quando ele tem a possibilidade de guardar, por muitas vezes é levado a erro pelas próprias instituições financeiras. Quando você fala, por exemplo, de renda fixa, no primeiro momento a gente fala, pô, isso aqui é seguro, né? É seguro. Não, o fixo é o quê? É o patamar do que vai dar aquele papel. A empresa pode sim quebrar. Por exemplo, a Raizen, por exemplo, se pegou as americanas aí, né? Que muita gente perdeu dinheiro com relação a papéis de empresas que aparentemente eram sólidas e tiveram aí problemas. Sem levar em consideração, Paulo, que essas empresas também tiveram um aumento muito grande no número de recuperações judiciais no Brasil. Então você pega de 2, 3 anos para cá, o aumento de RJ foi assim substancial junto ao Poder Judiciário, tanto judicial quanto extrajudicial, o que acaba afetando também o mercado como um todo. Então tem muita gente que muitas vezes vai para uma renda fixa achando que esse rendimento aqui é seguro, esse investimento. Não, e não é. Quando fala renda fixa, é fixo o patamar da correção mensal, que você vai ter no final do papel. Você pega um papel desse para 2030, 2032, você vai ter uma boa remuneração, desde que essa empresa consiga suportar essas taxas de juros altíssimas que o Adalto mencionou aqui. É muito prejudicial a não apenas ao sistema financeiro, mas a toda a população. Ontem a consultora Juliana Lima falou sobre isso. Ela comparou uma carteira de investimentos com um time na Copa. Para você ganhar, você tem que ter ataque, tem que ter um pouco mais agressivo. Mas para você se garantir, você tem que ter a defesa também. Tem que ter, mixar investimentos mais agressivos, de maior risco, né? Com investimentos mais conservadores, né? Eu gostei da análise dela, não tinha pensado sobre esse ponto de vista. Eu só queria voltar para a matéria porque, assim, você tem duas questões muito importantes. Você tem operadoras que estão oferecendo papéis de mais risco, mas você também tem empresas que são sólidas e que, nesse momento, o risco dela tem aumentado. Tem aumentado por quê? Por conta da composição de dívida. De novo, não são empresas que estão em risco, mas o mercado tem que sinalizar, olha, o risco dela, neste momento, é maior porque o nível de endividamento dela, para financiar sua produção, está maior. Eu acho que é essa transparência que a sociedade precisa ter. Não é como citei aqui, caramba, será que o GPA é um risco? O GPA é o Grupo Pão de Açúcar, hein? Não é joguinho, não. É um risco? Não, ele está se financiando a uma taxa de juros maior, portanto, o risco dele sobe. A sociedade precisa saber disso. E não necessariamente o papel GPA está pagando mais caro. Às vezes está pagando a mesma coisa. Então tem, Paulo, essa outra composição da análise, que em função dessa maldita taxa de juros no Brasil, que ninguém discute,
nenhum e nem o outro candidato, está fazendo com que empresas sólidas estejam oferecendo papéis com um risco maior. A sociedade precisa estar atenta a isso. Adalto, no primeiro ano do mandato, o patrimônio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a estimativa é que tem aumentado de 2,3 bilhões de dólares para 6,5 bilhões. Seria um crescimento de 182%, muito superior ao crescimento que ele teve de patrimônio em ano em que ele não exercia o mandato. Isso aí a gente já comentou aqui na semana passada. O que a gente vai comentar hoje é que isso reacende, ele traz de volta para a discussão limites éticos do exercício de mandato, onde há interface entre o interesse público e o interesse particular do mandatário. Ele como é marqueteiro, né, tá na veia, e outra, as empresas dele têm o nome dele também, né? Então, ele se vende no sentido de que ele está vendendo sempre uma imagem. Né? Quisera a economia norte-americana tivesse indo tão bem quanto as empresas dele, que historicamente as empresas dele nunca foram tão bem assim. Não é? Inclusive, ele sempre foi muito conhecido por ser gestor de negócios falidos, é que ele também vendia rápido. Ele se arrependia e vendia rápido. Exemplo, uma faculdade que ele lançou, Faculdade de Trump, Universidade de Trump, e foi um perfeito fiasco. Bom, foi um perfeito fiasco não significa que ele não tenha ganhado dinheiro também com isso, né? Porque ele é bom em comprar, ele é bom em vender. O que me estranha é que os Estados Unidos têm instituições tão fortes, porém, aquela cadeira da cadeira da presidência da República, enquanto ele no assento, parece que é maior do que as instituições. Porque eu entendo que isso seria motivo de um pedido por parte do Senado de investigação, de garantir que o que a prática, o que a lei define, esteja sendo cumprido. Até para ver se ele está cometendo alguma irregularidade ou não. Talvez não esteja cometendo nenhuma. Simplesmente pelo fato das empresas dele terem o nome dele, isso reverbera sem que ele atue diretamente, ele não seria culpado. Mas eu acho que lá o Senado, a Câmara, não tem nem a coragem de pautar. É isso que eu sinto hoje, eu acho um clima de medo. Vamos deixar isso passar. Quando passar, depois isso vira história. Isso aí é uma questão de compliance? Sem dúvida, Paulo. O Adalto estava falando aqui da cadeira, né, da presidência dos Estados Unidos. Eu falei, é tão grande que essa semana anulou até um cartão vermelho na Copa, né, Paulo? Então, anulou o efeito do cartão vermelho. O efeito do cartão vermelho na Copa. Não adiantou nada, porque a seleção dos Estados Unidos levou uma surra da Bélgica depois, 4-1, né? Só fomentou, né, o futebol contrário a correr mais em campo. Mas quando a gente fala essa questão do interesse público e do privado, assim, eu não sou contra, por exemplo, pessoa que tem dinheiro exercer o poder. Não vejo qualquer justificativa para ser contrário a isso. Se a pessoa é inteligente, tem capacidade, tem dinheiro, vai lá e contribui para toda a sociedade. O que não podemos é quando ultrapassa esse limite ético, você, ao invés de contribuir para a sociedade, você está contribuindo para interesses próprios, particulares, né? E não é incomum a gente visualizar pessoas que depois que ganham determinado cargo, depois que ganham determinado mandato, aumentarem o seu patrimônio. Isso vale para todos os poderes, tá, Paulo? Você pode colocar no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, e ocorre não apenas nos Estados Unidos, em vários países. Então o que a gente tem que deixar claro eu particularmente não sou contra pessoas que têm riquezas de exercer o poder, pelo contrário, podem contribuir muito para a sociedade. O que não podem é se utilizar do cargo para interesses pessoais, e essa é a grande discussão. Agora, Adalto, você falou das instituições, e nos Estados Unidos tem o escritório de ética governamental, que fiscaliza a declaração financeira oficial dos presidentes. E acendeu uma luz vermelha a declaração oficial do Trump. O Congresso dos Estados Unidos tem um comitê de supervisão da Câmara de Representantes. Mas quem apontou mesmo o dedo da ferida foram os meios de comunicação, a revista Forbes e a Bloomberg. Então, eu acho que agora a gente tem que ver
se de fato as instituições norte-americanas estão funcionando. De novo, ninguém está dizendo que ele cometeu crime ou que ele comete crime com isso. Agora, se a luz acendeu, que se dispare então o processo. Será que vai ser disparado? Eu acho que é essa a questão. Outra, se o dado já estava lá, por que a imprensa é que movimenta? O papel da imprensa é fundamental para isso mesmo, ok. Mas por que isso não é disparado? De novo, aquela cadeira que eu acho que ele diminuiu tanto com pautas muito pequenas, ficou grande demais quando se fala de investigar o síndico de plantão. Agora, Rodrigo, esse aumento de patrimônio, esse ganho usando informação privilegiada, no Brasil até pouco tempo atrás isso não era crime. Nos Estados Unidos sempre foi crime, né? Sim, sem dúvida. A instituição americana sempre foi muito forte, muito valorizada. Da mesma forma que a cadeira da presidência dos Estados Unidos, as instituições, do modo geral, nos Estados Unidos são muito fortes. E aqui no Brasil já tivemos, sim, várias situações onde a pessoa, ao exercer determinado cargo, consegue, de forma expressiva, aumentar seu patrimônio. É onde falamos agora há pouco. A gente não tem que ser contra pessoas com potencial econômico exercer mandato público. Não, pelo contrário, tem que contribuir sim para a sociedade. A questão é se utilizar do mandato, né, e te deixar o interesse público de lado e dar preferência aos seus interesses meramente particulares. Adalto, não era crime no Brasil e muita gente enriqueceu usando informação privilegiada, né? Então. É a diferença entre legal e moral. Pode ser legal, mas é imoral. Eu acho que a gente avançou um pouco para transformar aquilo que é imoral em ilegal. Eu acho que é um avanço. São as camadas de tempo que vão colocando a gente em outro patamar. E é importante lembrar que o Trump demitiu o diretor do Escritório de Ética Governamental dos Estados Unidos. Ele foi demitido, David Uitema. Ele tem tido diretores interinos nesse cargo. Eu lembro de um processo no século passado, no finalzinho do século passado, em que um especulador, investidor dos Estados Unidos, um tubarão, ele foi condenado e a fortuna dele era estimada em 16 bilhões de dólares e ele pagou multa de 15 bilhões de dólares. A fortuna quase toda foi como... não era um personagem público, mas foi um processo muito rumoroso. Então, mas olha que interessante, né? Você não criou aquela figura do poluidor-pagador. O que é o poluidor-pagador? Se poluir a multa de R$1.000, só que a poluição gerou um faturamento de 1 milhão. Então é melhor ele colocar a multa dentro da estrutura de custo e pagar R$1.000 por dia ou R$1.000 por mês. Isso acontece bastante no Brasil. Isso acontece bastante no Brasil. Lá você até efetivamente por sonegação também, subtraiu toda a riqueza do indivíduo pelo cometimento do crime. Eu acho que isso é uma instituição forte. É assim que você faz justiça. Devolve para a sociedade aquilo que foi tomado. Agora, Julião, os números da tragédia venezuelana vêm aumentando muito. A gente lembra de uma primeira estimativa de 34 mortos do governo venezuelano naquele sábado dos terremotos, né? E já as instituições que avaliam abalos sísmicos falavam em milhares de vítimas, né? São 58 mil prédios abalados na Venezuela, já passa de 3.500 o número de pessoas mortas, já passa de 15 mil o número de feridos. São números assim muito dramáticos, cemitérios improvisados, velórios improvisados. Tem corpos que são encontrados já em estado de decomposição e não tem nem como ter a dignidade de um sepultamento. É um drama de enormes proporções o que vive a população da Venezuela. E nesse cenário, alguns casos assim acendem a esperança, né? Uma mãe foi resgatada 11 dias depois, ela conseguiu amamentar os 3 filhos durante esses 11 dias, Rodrigo. Milagre, né, Paulo? Então, assim, quando você pega situações catastróficas como essa, vem aquele velho debate da importância da defesa civil.
Você olha esse caso, a mãe conseguiu suportar 11 dias amamentando os 3 filhos. Graças a Deus aí tivemos aí a possibilidade de estar em vida ainda. Agora, por outro lado, você vê, foram 11 dias que a Defesa Civil demorou para achar aquela pessoa. E quantas pessoas ainda não estão nessa situação, né? Infelizmente. Então, assim, são situações catastróficas, dramáticas demais, mas esse tipo de notícia anima muito quando a gente vê, quando a gente escuta, não apenas pelo fato em si, mas para debater, sim, a importância do Estado nessas situações emergenciais. Já tivemos casos semelhantes em outros países, aqui no Brasil não com terremoto, mas com deslizamento de terra, e a gente vê que a importância da efetividade do Estado no acolhimento dessas pessoas tem que ser prestada com muita maestria, que salva, sim, muitas vidas. Adalto, um drama, né, tem esse aspecto de resiliência, né, de força, de energia de algumas pessoas que sobrevivem. A psicóloga Paula Carvalhais, no quadro de comportamento nessa semana, ela analisou esses casos e ela disse que essa resistência, essa resiliência são movimentadas pela fé e pela esperança. Porque foge, difícil explicar, né? Porque foge completamente à estatística, né? Quantos dias depois uma pessoa é dada como morta, desaparecida, está debaixo de escombros. Depois do 5º dia, a família perde completamente a esperança. Exatamente, sem beber água, sem alimentar. Aliás, como que ela conseguiu amamentar se ela não estava se alimentando, né? Vamos lembrar que o leite também é fruto da alimentação da mãe. É muito emblemático isso. Agora, falou aqui o Juliano, quantos mais? É só a gente pensar quantos são os números de desaparecidos, né? Em número de quanto? 30, 40, 50 mil? É definitivamente o número de mortos que nós vamos chegar, porque tem 2 mil, 3 mil agora, não sei qual foi a última estatística. A última vez que eu vi eram 2.500, 2.900. Já passa de 3.500 mortos, 16 mil feridos, né? É o número que tem crescido todos os dias. Então, qual é o número de desaparecidos, né? Praticamente vai ser... É o que vai ser o número de mortos. Porque... O número de desaparecidos bate com a estatística inicial, com a previsão inicial dos institutos que controlam abalos sísmicos. São cerca de 50 mil desaparecidos. É isso aí, é para onde tende o número, infelizmente. Agora, olha só, né? Um país que, membro da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, com uma riqueza gigantesca e uma crise social. Olha só como a não gestão do país leva um berço de riqueza a uma miséria total. As estruturas desse país, né, a estrutura física do país mostra um pouco dessa crise. Prédios que na realidade eram caixinhas sem qualquer condição, mas era o que a condição econômica que foi imposta para a sociedade permitia, né? Bastou a terra se movimentar, morre todo mundo. Rodrigo, na semana passada a gente comentou aqui aquele atentado, aquela tentativa de execução do tenente Ronixon Pimentel dos Santos, de 39 anos, da Rota, em São Paulo. Ele é irmão daquela Eloá Pimentel, né, que também protagonizou um drama de repercussão nacional no começo desse século. Ela foi sequestrada e depois morta pelo namorado, né? Ele é irmão da Eloá. A Interpol colocou o suspeito do assassinato na lista vermelha, ou seja, existe uma previsão de que ele tenha conseguido sair do país, né? Sem dúvida, Paulo. Assim, mais uma vez estamos falando da importância da cooperação internacional no combate à criminalidade. É muito fácil você sair do país hoje, né? Infelizmente temos as fronteiras são muito tranquilas para quem quer sair de forma irregular, não apenas do país, mas circular por toda a América do Sul. E a gente precisa, sim, de uma cooperação internacional, e a Interpol faz um trabalho muito importante, não apenas para o Brasil. Então a gente tem aí situações onde pessoas estão sendo procuradas aí há vários anos, né? Quando a Interpol entra, vai lá e consegue, através da sua inteligência, fazer a captura. Então, assim, mais uma vez,
tá em cena aquela questão da discussão de soberania ou cooperação, penso eu que a cooperação é muito importante no combate à criminalidade. Já são 12 dias de internação desse tenente, em estado gravíssimo, né? E ele foi monitorado, cerca de mais de 3 meses ele foi monitorado pelos assassinos, pelos criminosos. A competência da execução, né? A profissionalismo, né? É o crime organizado, né? O ISN News vai para um intervalo, é bem rapidinho. Na volta, uma entrevista com o diretor do Secafé, Eduardo Heron, e com o consultor portuário Lucas Moreno. Rodrigo Julião, obrigado pela participação como comentarista. Ótima quinta-feira, ótimo feriado para você. Para você também, todos os nossos queridos telespectadores e ouvintes, é um prazer estar aqui. Adalto, também a gente agradece a participação e deseja um ótimo feriado, um ótimo final de semana para você. Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos e um bom fim de semana também. Até depois do intervalo. A Carpodonto é uma clínica odontológica que há mais de 20 anos transforma vidas através dos sorrisos. Com uma estrutura física linda, moderna e muito bem localizada em Francisco Bernardino, a Carpodonto devolve estética, mastigação, autoestima e segurança para pacientes de todas as idades, de Juiz de Fora, região ou que vem de longe, para viver essa transformação com toda a modernidade, acolhimento e atendimento humanizado que só na Carpodonto você encontra. Entre no universo mais divertido e monstruosamente engraçado da televisão. Você ouviu isso, Herman? Os Monstros. A série que traz risadas e caos aqui na ISTV. Junte-se à família Monstro para momentos de comédia e diversão que vão alegrar o seu dia. Dê risadas garantidas e situações hilariantes. Ele parece um pinguim alto, não parece? Os Monstros têm tudo. Essa série clássica continua a conquistar corações com seu humor atemporal. Isso ainda está boa. Não perca essa oportunidade única de se divertir. Ria alto com Os Monstros. Uma comédia que nunca sai de moda e que vai animar seus dias. Eu vou brindar a isso! Prepare-se para uma dose de diversão monstruosamente boa. Só na ISTV. Para você que precisa perder peso, experimente Perfil Max. O Perfil Max é digestivo, diurético e sacietógeno, reduzindo em até 30% das gorduras ingeridas pelos alimentos. E você quer mais energia? O Stress Van vai te dar mais disposição no seu dia a dia. Você encontra Perfil Max e Stress Van em uma farmácia perto de você, em Juiz de Fora, na Drogaria Souza. No Hotel Presidente, uma hospedagem simples e aconchegante, uma experiência prazerosa e um lazer indescritível serão motivos para você voltar sempre. Localizado no centro da cidade de Poços de Caldas, o Hotel Presidente conta com uma piscina aquecida e um excelente café da manhã digno de um presidente. Não perca essa oportunidade única de viver uma experiência inesquecível de se hospedar no hotel mais aconchegante e mais confortável do centro de Poços de Caldas. Voltando com o ISN News desta quinta-feira, feriado no estado de São Paulo, 9 de julho. Quinta-feira é o dia do quadro de Dicas de Gestão aqui no ISN News, apresentado pelo professor universitário e administrador de empresas, Elias Haddad.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos que nos acompanham no ISN News. Bom dia aos participantes do programa e a toda a equipe da rádio. No Dicas de Gestão de hoje, quero abordar uma questão relacionada aos custos. Veja bem, quando uma empresa vai colocar o preço de venda nos seus produtos, vai definir como o preço de venda compõe a sua estratégia, ela pode adotar uma estratégia de preço um pouco superior aos concorrentes, quando ela tem diferenciais claros que justifiquem isso. Ela pode adotar o preço médio do mercado, e aí os diferenciais que ela vai competir estarão em outras questões, não no preço, ou ela pode adotar o preço mais baixo, sendo esse o seu diferencial. Ocorre que para ter o preço mais baixo é importante também que se tenha o custo mais baixo. Porque se você baixar o preço, mas não baixar o custo, você vai corroer as suas margens de contribuição, comprometendo a competitividade da empresa, a sustentabilidade da empresa no longo prazo. E quando a gente pensa em corte de custo, a gente precisa conhecer muito bem os custos variáveis, os custos fixos, a diferença entre eles. E precisa acompanhar também a curva de aprendizagem, já que à medida que uma empresa vai aprendendo a fazer melhor aquilo que ela faz, os custos tendem a cair. Mas aqui tem algumas armadilhas que é preciso prestar atenção. Quando você vai cortar custo, você não pode olhar apenas as atividades maiores. É comum olhar a folha de pagamento, o valor do aluguel da empresa, a negociação com os fornecedores. Claro que tudo isso é muito importante, pois esses itens representam um percentual elevado do custo total. Mas é preciso olhar também as atividades menores, como contrato com a empresa de limpeza, com a empresa de propaganda, o advogado, enfim, outras atividades menores que também são condutoras de custo e influenciam no custo total. Então, a primeira armadilha é essa, olhar só as atividades grandes, deixando as atividades menores de lado. Uma outra armadilha do corte de custo é quando uma empresa tem um diferencial, mesmo competindo com preço mais baixo, e ela corta custo exatamente naquele ponto que gerava o seu diferencial. E aí você acabou tirando, para usar uma linguagem popular, a azeitona da empada. E aí o teu negócio vai cair não por causa do preço ou do custo, mas porque você eliminou o seu diferencial. Ok? Então, essa é a dica de gestão de hoje. Obrigado por acompanhar a gente até aqui e até o próximo Dicas de Gestão. Esse foi o quadro de Dicas de Gestão de todas as quintas-feiras aqui no ISN News, apresentado pelo administrador, professor universitário Elias Haddad. Obrigado pelas dicas e um ótimo feriado para você, Elias. Nós vamos conversar agora na entrevista da quinta-feira aqui do ISN News com o consultor portuário Lucas Moreno, que a gente já conhece de outras vezes, e a gente tem o prazer de receber pela primeira vez o diretor técnico do Conselho dos Exportadores de Café, Secafé, Eduardo Heron. O assunto é uma novela de 14 anos, né, Eduardo Heron? Nem o México tem uma novela de 14 anos, que nem é a concessão, o leilão do Tecon Santos 10, que já teve até outro nome, né, Heron? Bom dia. Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui, agradecer o convite. E realmente é uma novela, né? São mais de 13 anos, com muitos capítulos e que se caminha para um final não muito feliz para as cargas. Porque nós vimos nos últimos anos um crescimento expressivo da movimentação de container no Porto de Santos e sem a oferta dessa capacidade. Então o Secafé vem desde 2023, em parceria com a LX, fazendo um trabalho para contar o outro lado da história que pouca gente conhece, além dos recordes. Que nós temos deixado cargas no porto paradas, nós temos deixado de registrar divisas nas transações comerciais do país. Em 2024,
ficaram no chão 5.500 containers, quase 5 bilhões, quase 3 bilhões, 4 bilhões de reais deixaram de entrar nas transações comerciais do país. Além do prejuízo de 51 milhões de reais com detention, pré-stack e armazenagem adicional. O ano passado, com a queda de 20% nas exportações do Brasil, nós chegamos a quase 2 mil containers parados no porto, um prejuízo de 66 milhões de reais. Então, é um cenário muito caótico e a gente não consegue ver o fim dessa novela, porque não se tem o senso de urgência. O que a gente percebe é que para cada uma história dos desafios da movimentação de carga no Porto de Santos, conta-se 50 contando os recordes. E os recordes mascaram a real dificuldade que as cargas containerizadas têm no Porto de Santos. Então é um problema que a gente lamenta muito, está se arrastando por mais de 13 anos e não chegar definitivamente a uma conclusão para que as cargas tenham condição de se consolidarem no Porto de Santos. Quando você diz que é um problema que se arrasta por mais de 13 anos, que é a conta que a gente faz também aqui no ISN News, você está dizendo assim, a capacidade de movimentação de contêineres do Porto de Santos está chegando muito próxima ou já chegou no ponto de saturação e a gente tinha a possibilidade de aumentar essa capacidade com esse leilão que se arrasta por uma bobagem, uma discussão teórica boba há 13 anos, há mais de 13 anos. É isso que você está dizendo, né? Sim, exato. O Secafé, a gente tem feito a discussão com base em dados. Então, um dado que eu acho que vale compartilhar. Quando nós analisamos, o último leilão de terminal em Santos ocorreu em 2013, que foi o terminal da BTP. De 2016 a 2025, só o setor do agronegócio cresceu 72%. Isso 3 anos após a BTP. Quando a gente vai um pouco mais longe, 20 anos, Santos movimentava há 20 anos atrás 75 milhões de toneladas. Em 2025, 185 milhões de toneladas. Eu acho que os números já demonstram que não deveríamos ter essa discussão, né? Hoje o Secafé vem dizendo que existem inimigos do comércio exterior, porque ineficiência é negócio. O que a gente percebe é que a ineficiência no Porto de Santos hoje, ela gera lucros para alguém que não quer hoje que o Porto de Santos avance. E o que o Eduardo fala é mais grave ainda, porque realmente a carga, a movimentação de cargas no Porto de Santos aumentou muito nos últimos anos. A referência, se for 93, que é o ano do projeto, plano de modernização dos portos, há mais de 30 anos, a Santos movimentava menos de 40 milhões de toneladas por ano para chegar a 180, 185 em 2025, ou seja, mais do que quadruplicou, né? 4 vezes e meia maior. Mas a movimentação de contêineres vem crescendo nos últimos anos num ritmo muito maior do que o da movimentação de cargas gerais, né, Com Lucas? certeza. Com certeza. Até trazendo um ponto, até um número que a gente trouxe, de 2020 até agora, até 2025, o Porto cresceu em média em containers 6% ao ano, enquanto o PDZ do próprio Porto estava considerando apenas 3% ao ano. Ou seja, a demanda está vindo muito maior do que estava se previsto. Então, o que a gente sempre fala aqui, né, Paulo, que a infraestrutura tem que vir antes da carga, porque se demora 3, 4 anos para ficar pronto, para que depois já venha essa carga e a gente continue a ter esse escoamento, né? Então o Brasil tem perdido para nós mesmos, né? Sobre essa novela do Tecon 10, né? De 13, acho que ano que vem a gente vai ter o baile de debutantes dessa carga, né? Porque vão fazer quase 15 anos, né? A última vez que eu vim aqui, eu estava otimista de que sim, ia ter um fim dessa novela, mas o que fala, tem amigos que falaram, viu, Heron, que é melhor um horror sem fim do que um fim horroroso. Eu discordo nesse tema, né? Assim, a gente tem que pautar pelo que a gente acha que é o correto, que é fazer esse leilão aberto para todos, que vença o melhor, que vença o que dê mais outorga para o governo, que entregue mais rápido isso para a sociedade como um todo conseguir escoar a carga, porque o Brasil não pode perder essas oportunidades que chegam para
para nós, porque a carga vai achar algum momento e os compradores internacionais vão buscar também outros compradores. Eles não ficam esperando o Brasil a bel prazer, né? Lucas, nesses últimos anos, o Santos passou a ser o principal porto da América Latina na movimentação de contêineres. Não era, né? Na verdade, a gente fala da América Latina, mas tem o Porto do Panamá, que por ser um hub port, opera mais do que os 5 milhões de TEUs que Santos. Então, a gente fala do Hemisfério Sul, né? Então, assim, já não fala mais, o correto não é mais a América Latina, a gente fala do Hemisfério Sul, porque aí o Panamá já está... Mas no México, por exemplo, não tem nenhum porto que opera mais do que 5 milhões de TEUs por ano. Não. Mas você sabe que a gente estava ontem com o Bruno Orlandi, secretário de Portos aqui de Santos, e ele veio de uma viagem da China e só o Porto de Antian opera 16 milhões de TEUs, um único terminal, que é basicamente todos os terminais de containers do Brasil. Um único terminal. O que mostra que a gente está muito atrasado aí. Exato. Agora, Eduardo, quais são as consequências dessa morosidade aí, dessa decisão em relação ao leilão desse mega terminal, o Santos Tecon 10? A gente lamenta muito... Na verdade, o Tecon Santos 10, né? Inverti o nome. A gente lamenta muito porque chega a ser falta de responsabilidade com o Brasil. Porque hoje, quando nós olhamos a balança comercial, o agronegócio brasileiro tem um peso muito importante. Hoje nós somos muito competitivos da porteira para dentro. Da porteira para fora nós somos uma vergonha. Falta ferrovias, nós falamos aqui sobre a questão do Tecon Santos 10. É apenas um problema no Porto de Santos. Nós temos agora uma nova novela que se inicia, que é também um problema crônico no Porto de Santos, que é o aprofundamento do calado. Nós temos a necessidade de uma terceira via de descida, a Baixada Santista. Então, o Tecon Santos 10 é uma parte da solução do problema. E o que nos preocupa é que as cargas, hoje, quando a gente analisa, por exemplo, algodão produzido na Bahia embarca por Santos, mas uma parte dele já está indo por Itapoá. As cargas vão encontrar o lugar para que elas consigam se consolidar. Isso que significa para o porto? Nós vamos ter carga saindo daqui, nós vamos ter problemas sociais, porque a carga gera emprego, o porto gera emprego, e isso não está sendo levado em consideração. Porque o que não é razoável é nós seguirmos quebrando os recordes na balança comercial e acumularmos prejuízo porque nós não temos ferrovias, não temos portos, não temos infraestrutura logística. Isso é muito ruim para a carga. Eu vi um artigo no final de semana, muito interessante, e falando que o maior porto é o porto de Xangai. E realmente é uma coisa interessante dentro do artigo. Quando a gente analisa hoje os investimentos que estão sendo propostos para Santos, principalmente com o Tecon Santos 10, nós devemos chegar a pouco perto de 10 milhões de TEUs. Hoje, Xangai são 50 milhões de TEUs por ano. 55 milhões de TEUs. 55 milhões, exato. Quer dizer, nós estamos comemorando um país genuinamente produtor e exportador de agro em diversas cargas containerizadas, granéis sólidos, líquidos, e a gente não tem uma eficiência logística competitiva, que leva o Brasil a ocupar uma participação muito modesta no ranking das exportações mundiais, 25º lugar, com uma participação no comércio exterior de 1,4. Nós temos um agro muito eficiente e competente, produzindo com qualidade, sustentabilidade, atendendo todos os mercados, mas a gente não tem como escoar isso. Inclusive, queria fazer um comentário muito interessante, que nós, o ano passado, vimos a questão dos Estados Unidos, das narrativas sobre China, vimos também aqui em Santos a expectativa com o acordo União Europeia-Mercosul. Se a demanda vier, nós não temos como entregar. E a gente precisa admitir que, se nada for feito, nós vamos perder competitividade. Isso gera problemas para o município e para o Brasil. Agora, esse impasse, isso é um impasse difícil para quem não opera, quem não é familiarizado com a atividade portuária, entender. Porque são muitas entidades, autarquias que decidem, que têm poder de decisão sobre isso, ou poder de protelação, e tem duas visões diferentes, né? É melhor o Lucas explicar direitinho quais são essas duas visões diferentes relativas a esse leilão que levaram a essa demora toda. Não, legal. Fazendo um resumo, né, do que a gente já vem trazendo aqui. Então, as duas visões, né, nós temos aqui, e hoje
é uma tendência mundial em que o dono do navio também possua o terminal portuário, né? Então temos, vamos dizer, dois tipos de empresas. Seria a verticalização. A verticalização, né? E versus também terminais que sejam donos apenas do terminal e não do navio, que a gente fala o terminal bandeira branca. Aqui em Santos hoje nós temos 3 grandes terminais, sendo que 2 são de donos de armadores e um é o que a gente considera como bandeira branca, que por exemplo seria a Deep World. Então a discussão é o armador pode ou não ser dono, né? Então concentrar ou eliminar os seus outros competidores, o que isso não é verdade, os dados não trazem isso, até porque eles se unem. No próprio dono de navio, né, tem 2, 3, 4, 5 armadores no mesmo... então essa concorrência ela não existe nesse caso. E a outra discussão que estava se tendo nesse certame é se os operadores que já estão no Porto de Santos pudessem participar desse leilão, e aí sim poderia se ter um risco de concentração, tá? Então imagina, vou dar um exemplo aqui, a Santos Brasil, que tivesse ganho, ela teria os 2 lugares, haveria uma concentração, mas a própria Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, ela numa nota técnica mostrou um cenário em que se quem já opera aqui no Porto de Santos ganhasse, teria que fazer o desinvestimento, ou seja, teria que vender a sua área para poder recebê-la a do Tecon Santos 10. Ou seja, elimina essa possibilidade hipotética de concentração. Então, achou-se esse caminho. Ok, só que a diretoria não decidiu isso. Ela decidiu que quem já possuísse operação no Porto de Santos não poderia participar. Ou seja, ela deixou aberto para que outros armadores pudessem participar e terminais bandeira brancas também pudessem participar. Então, nesse caso, por exemplo, o terminal bandeira branca Deep World não participaria, mas outros terminais poderiam participar, porque ela já possui aqui. Foi-se ao TCU. TCU embaralhou ainda mais, Paulo. Falou, não. Inclusive, nem armador pode participar, apenas terminais bandeira brancas, o que foi uma coisa muito estranha. Voltou-se, mas foi uma recomendação, não foi uma determinação. Mas voltou-se para a ANTAQ e a ANTAQ, naquele momento ali, iria seguir o rito de que já se haveria. Mas isso era problema e por isso que a gente continuou essa luta. O Ministério de Portos, via Casa Civil, pediu novamente de volta porque iria mudar a política pública. E aí acho que está o fato novo, talvez trazendo um pouco de bastidores. Nessa discussão União Europeia-Mercosul, talvez o Bloco Europeu trouxe ao presidente essa situação de que, poxa, você está se pedindo abertura de mercados aqui no mercado europeu porque você está se fechando para armadores, né, que a grande maioria são europeus ou asiáticos, não pudessem participar. Por isso que essa mudança do Poder Executivo de que não, a gente quer um certame aberto, todos compitam, quem ganhar desinveste antes. Por isso que eu estava otimista a última vez que eu vim aqui, que eu falei, bom, essa novela está prestes a acabar, mas aí a ANTAQ enviou no dia 2 de julho agora, retornando ao Ministério de Portos e à Casa Civil, dizendo que ela entende que se houver essa mudança que o presidente pediu, iria bagunçar ainda mais. O presidente Lula? Presidente Lula. Então, isso é uma direção, né, do Poder Executivo, via Casa Civil, levando isso para a autarquia. Então, é uma bagunça que talvez o protagonismo... E aí, o que mais entristece a gente é que quem está querendo defender e usando o nome da carga, por isso que eu acho que foi muito legal esse convite que você trouxe aqui, o Heron, para ouvir a carga, porque é a carga que move o porto, não é o porto que move a carga, né? Tem que se pensar, se não tivesse carga, não teria porto, não teria por que ter o porto. Se usam muito, não, porque a gente está defendendo a carga da concentração, estamos defendendo, só que essa protelação está atrapalhando a carga. Então tem uma dicotomia muito errada nessa discussão, né, Heron? Eu posso complementar? Porque o Lucas trouxe um tema muito importante. Quando a gente Antes seria interessante também você explicar que algumas cargas que não eram transportadas em contêineres, como açúcar, por exemplo, e o próprio café, passaram a ser nos últimos anos. Né? O manuseio da carga em contêiner é muito mais fácil, melhor, mais célere e mais barato, tanto aqui quanto lá fora. Então é uma tendência. Hoje
O café opera 20 contêineres de 20, hoje o mundo já opera com grande volume contêiner de 40, porque isso, o manuseio da carga dentro do contêiner é mais fácil. Mas o que eu queria comentar sobre o Lucas é que existem alguns contraditórios em relação ao posicionamento da ANTAQ. Primeiro que, ao restringir a participação de armadores, a ANTAQ não apresentou nenhum dado, nenhuma evidência, nenhuma comprovação que justificasse a posição. Esse é o primeiro ponto. Quando a ANTAQ publicou a nota técnica 51, imediatamente o Secafé apoiou o cenário 3, que seria o cenário do desinvestimento. Sim. Ou seja, participam todos, porque o interessa para a carga é a oferta da capacidade de pátio e berço, e quem ganhar, cabe à ANTAQ fiscalizar, auditar e penalizar se detectado alguma eventual inconsistência. Isso está nas atribuições da agência reguladora. Ela tem que fiscalizar, auditar e verificar se a exploração da área aquaviária e portuária está sendo feita de forma adequada. E a ANTAQ não tem esses números para poder justificar a posição dela. Mais contraditório ainda, quando você compara o que foi feito em Itajaí, quando você percebe que a agência reguladora consentiu a participação ampla e restrita de interessados no certame, mas apenas com a restrição de que não houvesse sociedade entre armadores. Então, assim, é um contraditório. Eu acho que fica feio a ANTAQ se sustentar nessa posição porque ela não conseguiu evidenciar absolutamente nada. Então, criou-se um cenário 4, sem uma justificativa, e lá em Itajaí, a posição foi outra. Não, participa todos. Por que não pode ser feito isso em Santos? Então, é tão contraditório que a gente realmente entende que é importante que a autoridade pública, nós estamos aqui tentando articular uma reunião com as autoridades públicas, porque é necessário, urgente, que se entenda que nós precisamos da oferta da capacidade de pátio e berço. Mesmo que saia o leilão esse ano, Paulo, ele vai ficar pronto, teoricamente, daqui a 3 anos. O que nós fazemos em 3 anos? Porque as cargas continuam crescendo. A gente para de exportar? Mas esse terminal, ele poderia começar imediatamente a operar e ir aumentando gradativamente a capacidade de operação, não é? Imediatamente não. Né? Não. Em um ano ele poderia operar mais ou menos uns 200 mil teus, que era um lado, e aí você vai aumentando os outros berços. Aí utilizariam apenas um berço e depois até chegar a 2 milhões e 200 mil por ano, sem exagero, né? Sem exagero. Com exagero, 3 milhões e meio. Com 3 milhões e meio, 4. E com exagero mais ainda, que falam que vai dobrar a capacidade do porto, que já operou 5,9. Se você me permite, Paulo, trazer alguns dados, porque a gente gosta de conversar de dados aqui, né? O recorde. Santos operou ano passado 5,9 milhões de teus contra 5,5. Desses 400 mil de diferença, 170 mil foram contêineres vazios. Embarque de contêineres vazios. Então a gente é como comer salgadinho. Quando uma criança come salgadinho, ela fica estufada, mas assim, ela comeu 50 gramas de comida. E não gerou absolutamente nada de divisas para o país, porque você exportou vento. Né? Então isso é muito ruim. Outro dado que não para em pé, né? A diretoria da ANTAQ falou que esse fato, Heron, de fazer esse desinvestimento antes da assinatura, 35% não deram certo outros leilões. Tá, mas tivemos 65 que deram certo. Então por causa de 35 a gente vai parar? Eu lembro numa aula de estatística, Paulo, que o meu professor falou o seguinte: 20% dos acidentes de automóveis é por causa de bebida alcoólica. Os outros 80% o pessoal tomou água e infelizmente faleceu. Então assim, mas você não pode dizer que você então pode beber bebida alcoólica, que você diminui. Não, você tem que continuar. Então algumas falácias que os dados não param de pé. Acho que esse é o ponto. Você tem uma previsão, Lucas, de quando vai ser efetuado esse leilão a partir dessa última reviravolta? Olha, quebraram a minha bola de cristal. Eu estava mais otimista a última vez que eu vim aqui. Sendo bem sincero, eu achei assim uma coisa talvez inédita a autarquia ir contra uma decisão de política pública. Assim, eu acho que a gente o poder executivo não vale mais nada. Agora é o poder legislativo que a gente fala que tá levantando isso. Então, sendo bem sincero, eu mudou aqui a minha perspectiva. Não sei se sai esse ano, mas não, Paulo. Nós chegamos no limite do nosso tempo. Só um sim ou não, Heron. Tem algum interesse oculto que trava isso ou é só incompetência mesmo, excesso de burocracia?
Olha, considerando todas o fato de nós termos ignorado, a ANTAC ter ignorado dados técnicos, nos leva a crer sim que há o favorecimento de grupos econômicos. É que fica ruim admitir isso, mas não há nenhuma forma que se sustenta para justificar essa posição da ANTAC. O ISN News vai continuar acompanhando essa questão com vocês. Eduardo Heron, diretor técnico do Secafé, o Centro dos Exportadores de Café, com 120 empresas, 96% da carga brasileira representada. Obrigado pela participação. Boa sorte na continuidade da carreira, assim como para o Lucas Moreno, consultor portuário. Para você que acompanha a gente em mais essa edição, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira, um ótimo feriado.